eu falo, é um mercado que vai crescer de 2 a 3 vezes em Ether. Se Ether tem potencial de crescer de 5 a 10 vezes no próximo ciclo, a gente está falando, novamente, outro setor que pode crescer mais de 10 vezes. Cara, isso daqui para mim é ouro. Então, a pessoa que interagiu no estágio inicial dessas soluções ganhou até 100 mil reais. Sua decisão nos próximos 30 segundos definem se você vai ter acesso a uma carteira exclusiva de cripto, a melhor estratégia de airdrops e o suporte exclusivo para te ajudar no próximo ciclo de alta. Você literalmente vai ter alguém para caminhar junto com você rumo a essa, que é a melhor oportunidade de cripto. Acabou de abrir as vagas do Crypto Pro, comunidade mais exclusiva de cripto do Brasil. Você vai ter acesso à minha carteira de investimentos, que eu tenho mais de 100 mil reais alocados, uma carteira exclusiva de airdrops com os melhores especialistas do Brasil e mais de 60 horas de conteúdo. Você realmente vai deixar essa oportunidade passar? Um primeiro setor que eu vou comentar aqui com vocês é o de soluções de escalabilidade, L2. Então, quem falou L2 no chat, pelo menos na minha visão, tá certo. Por quê? Porque a gente vai ter um corte de taxa significativo em todos esses setores, em todas essas aplicações, a partir do Decon Fork, que deve ocorrer em fevereiro do ano que vem. Então, a partir do Decon Fork, teremos um corte massivo de custo de transação nessas operações. Resultado prático disso, isso vai chamar muita atenção para o mercado. Isso tende a fazer esse setor aqui, que hoje só tem 13 bilhões de total value locked, crescer significativamente. E eu apostaria que a gente vai ver um crescimento muito parecido com isso daqui, galera. Com o crescimento das soluções de alternativas de primeira camada. Então, eu não acharia nem um pouco estranho esse setor sair de 13 bi de dólar e se multiplicar eventualmente por 10, 20 vezes. Esse setor aqui atinge 150 bilhões de dólares de TVL no próximo ciclo. Então, para mim, esse é um setor que, sim, ele tranquilamente tem um espaço para crescer 20 vezes. Como eu estou posicionado nesse setor? Eu estou posicionado em tokens, por exemplo, no caso da Polygon. Polygon, nesse caso específico, que é um token mais maduro, é um token que ele já passou por todo esse processo, e é um ativo que ele tem um catalisador muito forte, que é a Polygon 2.0, o POL e a Polygon 2.0. Isso daqui, galera, é um catalisador muito, muito, muito forte. Um catalisador muito parecido com o Ethereum em 2020, quando o Ethereum também lançou, né, essa dinâmica de Ethereum 2.0, e depois reestruturou toda a estrutura, mas que foi responsável pela implementação de Burn, foi responsável pelo Demerge, foi responsável por toda aquela mudança. E outra coisa, para mim, onde está a mina de ouro, para quem tem menos de 50, 100 mil reais investido em cripto, para mim é onde que está uma das melhores assimetrias do mercado, airdrops de L2. Cara, isso daqui para mim é ouro. Por quê? Porque a Arbitrum e a Optimism já lançaram seus tokens. E vai ser natural que as outras soluções de L2 também lancem. Cada uma dessas deu 10k de dólar de airdrop. Então aqui a gente está falando somado 20k, 20 mil dólares de airdrops. Ou convertendo para real, 100 mil reais de airdrops. Então, a pessoa que interagiu no estágio inicial dessas soluções ganhou até 100 mil reais. E a gente está falando de 2 ativos. Se eu for listar todas as L2 que a gente tem agora no momento, que provavelmente vão liberar tokens, cara, a gente tem mais de 10, tranquilamente. A gente tem ZK Sync, a gente tem Linea, a gente tem Scroll, a gente tem Tyco, a gente tem Base, a gente tem Zora. Então, percebam como tem uma simetria impressionante aqui. Que pouquíssimas pessoas estão olhando. A gente tem Starknet. Aqui eu já citei 7. E são 7 projetos que eu citei, que todos eles levantaram pelo menos 50 milhões de dólares de funding para criar suas estruturas. Fundings equivalentes a Optimism e Arbitrum. Então percebam que também é você olhar para o setor certo, mas também com a estratégia certa. Por exemplo, nesse caso aqui, Teardrop. Você olha e fala, pô, então tem aí vai fácil 7, 10 soluções para eu interagir pensando em ganhar drops. Sim. Além, naturalmente, de soluções já consolidadas, já maduras, como é o caso da Polygon, que além de ter uma solução madura, consolidada, tem um catalisador muito forte, que é o Polygon 2.0, que é uma reestruturação completa da sua estrutura, voltada para a parte de staking, que é outra grande narrativa do mercado. Então perceba aqui, ó, é uma oportunidade para mim, um dos melhores setores para gastar tempo investindo. Outro setor muito forte,
Disponibilidade de dados, data availability. Essa foi um dos primeiros conteúdos que eu fiz quando eu voltei do mercado. Fiz uma live, um aulão completo sobre data availability. Eu falei de Celestia, Anglayer, Celestia, Anglayer e Avail. E eu falei, cara, esse setor vai ser um setor de 4 bilhões de dólares. Quando a primeira solução lançar, a solução vai bater 1 bilhão de dólares, muito provavelmente. E aconteceu. O que a gente viu há semanas atrás? O airdrop da Celestia, do token TIA, que já atingiu 850 milhões de dólares. Está muito próximo para ter 1 bilhão de dólares. E esse vai ser um setor essencial de infraestrutura. Eu falo isso porque nas conferências que eu fui no exterior, com as pessoas que eu conversei no exterior, todo mundo falou da importância de estruturas de data availability, disponibilidade de dados para reduzir custo. Aqui, por exemplo, eu estou compartilhando uma palestra do Jordi, que ele deu no Ethereum Barcelona, e ele bateu justamente nessa tecla. Ele falou que esse era um dos melhores caminhos que a Polygon enxergava para reduzir custo na sua estrutura. Então, aqui vai outro ponto. Se a gente pega um setor equivalente de infraestrutura, vamos pegar o setor de oráculos. O setor de oráculos, a gente está falando aqui de um setor de 4 bilhões de dólares de infraestrutura essencial, que é o equivalente ao que a gente tem disponibilidade de dados. Então, eu não vou achar estranho se no próximo ciclo de alta a gente vê esses 3 projetos somados fazendo 4 bilhões de dólares. E acredite, eles vão ter airdrops, muito possivelmente. Faz todo sentido. E aqui, Anglayer ainda não liberou airdrop. E a Avail ainda não liberou airdrop. E aqui vale a pena você estar interagindo, aqui vale a pena você estar acompanhando esses projetos. E aí eu vou dar já um alfa aqui para vocês, que de verdade, esse daqui já vale o desafio inteiro. Que é aqui, justamente, a Avail. A Avail, ela tá rodando uma testnet incentivada. O que é uma testnet incentivada, Orlando? Testnet incentivada é quando o projeto vira e fala, galera, eu quero que as pessoas entrem, interajam, validem meu projeto e eu vou dar uma recompensa para eles. Em outras palavras, é literalmente isso que a Avail está dizendo nesse post. Esse post que ela postou no dia 7 de novembro. Que quem soube observar isso está interagindo com a rede agora e muito possivelmente pode se qualificar para um airdrop. Para um setor que deve ter um tamanho de 4 bilhões de dólares. Então aqui vai a segunda grande narrativa que eu estou olhando para o mercado, inclusive com os tokens. Terceira grande narrativa, Liquid Staking. E aqui, galera, eu acho que é importante eu colocar uma coisa muito clara para vocês. Essa narrativa aqui, ela muda jogo para o mercado DeFi. O mercado DeFi, ele teve o DeFi 1.0, que foi Aave, Uniswap, Synthetix, Maker. E aí, esse DeFi 1.0, ele acabou se regredindo quando a gente teve o ciclo. E aí criaram o DeFi 2.0, que foi o Olympio DAO, foi outras coisas. Mas o que aconteceu nesse DeFi 2.0? Ele não foi tão bem sucedido. Por que ele não foi tão bem sucedido? Isso é importante da gente explicar. Basicamente, galera, porque ele não tinha estrutura o suficiente para receber, ele não tinha meios de gerar aquela rentabilidade, aqueles yields que eles estavam pagando, aqueles yields não faziam sentido, eles não eram sustentáveis. Quando o Ethereum implementa o staking, e depois a gente tem o advento do liquid staking, do staking líquido, de você travar Ether e continuar tendo rentabilidade, mesmo tendo um comprovante daquele token, você cria uma taxa de juros base de rentabilidade no ecossistema. Cara, você literalmente cria a possibilidade de gerar renda fixa no mercado cripto. E uma renda fixa que está associada à emissão de tokens, que tem um risco baixo de default, tem um risco baixo de quebrar. E aí, o que é importante vocês entenderem isso? No momento que ocorreu o demerge, no momento que isso daqui aconteceu, ali, faz um ano, o retorno pelo Ether que você está travado está associado à atividade da rede. Isso significa o que acontece? Vamos lá. No bull market, qual que é a tendência? A tendência é aumento de atividade. Aumento de atividade da rede. Vocês concordam comigo? Então, as taxas da Ethereum, elas tendem a subir. Se as taxas da Ethereum subirem, isso implica necessariamente que isso daqui vai subir. Então, não achem estranho quando o staking de Ethereum paga 10%, 15%. Não achem estranho quando o staking de Ethereum está nessa região aqui. Porque no bull market isso vai acontecer.
E aí, as soluções de liquid staking, como a Lido, vão gerar uma receita significativa. O mercado vai olhar para isso, vai falar, cara, eu quero entrar nisso, eu quero estar posicionado nisso. Isso vai se tornar uma outra grande narrativa do mercado. É um caminho natural, pessoal, disso acontecer. Então, essa é uma segunda grande oportunidade que poucas pessoas estão olhando. E pós-Shanghai Fork, isso daqui, ó, só se expandiu. Isso daqui continuou crescendo. Pós-Shanghai Fork, isso daqui continua crescendo. A gente ainda continua tendo entrada positiva de staking até agora. Desde o início das estruturas de staking. Então, isso é um outro ponto que expande pra caramba. E aí, eu falo, é um mercado que vai crescer de 2 a 3 vezes em Ether. Se Ether tem potencial de crescer de 5 a 10 vezes no próximo ciclo, a gente está falando, novamente, outro setor que pode crescer mais de 10 vezes. E aí eu dou 2 cases que eu acho que eles têm muito potencial de se destacar nessa dinâmica, que vai ser Lido e Pendle. Lido, justamente, vai um pouco na mesma tese, token consolidado, já distribuiu boa parte da sua inflação. Pendle aí já é um pouco mais aposta, tá, pessoal? Que não teve ali sua distribuição tão completa, tem um produto interessante, tem uma estrutura interessante, mas aí sim eu falo tranquilamente, já é um pouco mais aposta. Então, naturalmente, tomem o seu cuidado, saibam balizar suas alocações, pelo amor de Deus. Não façam loucuras com o seu capital. E o outro setor que muda toda a história do mercado de cripto em termos de resultado, em termos de capacidade de expansão, é Real World Assets, tokenização de ativos reais. Por quê? Porque a tokenização de ativos reais, os tokens, são o futuro do mercado financeiro. Por que, Orlando, são o futuro do mercado financeiro? Porque a gente começou lá nos anos 2000 na verdade nos anos 80, com fundos. Esses fundos começaram a criar um primeiro padrão. Essa estrutura de padrão foi importada para uma estrutura de ETFs e ETPs, que nada mais são do que, na maioria das vezes, estruturas monoativas que podem ser tradeadas no dia a dia. E agora a gente vai para um próximo estágio disso, que a gente vai ter um padrão conectado em múltiplas bolsas, 365 dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Isso daqui gera uma eficiência de mercado impressionante, galera. Isso daqui é um dos potencializadores para gerar uma das maiores eficiências de mercado que a gente vai viver. E aqui é outro ouro, né? Outro ponto que, enfim, muda completamente o jogo, que expande completamente o jogo. E a gente está falando de um setor que nos próximos 10 anos tende a crescer 87% ao ano. Então, novamente, outro setor que vai se multiplicar por 10 vezes. Orlando, quem são cases que estão olhando para isso? Quem são cases que estão muito bem posicionados para isso? Chainlink, Aave e Maker. São 3 os cases que mais estão bem posicionados para essa dinâmica. Tá bom, pessoal? Então, é outro ali, dinâmica de ativos. E, por fim, soluções de segunda camada, de mensageria. Soluções de camada zero. O mundo será multi-chain. E hoje, a dinâmica de pontos é uma super fragilidade entre múltiplos ecossistemas. É um dos pontos mais fracos que existem no mercado de cripto. E aí, a gente entra justamente essa dinâmica do mundo financeiro, essa dinâmica global, e inclusive com blockchains privadas, com central bank digital currencies, que também vão ser uma realidade, quer a gente queira, quer a gente não queira. Tudo isso aqui vai ser uma realidade. E aí, justamente, entra ali as teses para Chainlink e as teses para airdrop de Layer Zero Labs e ZetaChain. Então, são outras teses muito fortes. É outro setor que tem o potencial de valer alguns bilhões de dólares se a gente estiver bem posicionado. Então, basicamente, esses daqui são algumas das minhas apostas no próximo ciclo. São alguns dos setores que eu estou despendendo energia nas estratégias, seja na estratégia de alocar nos ativos, seja na estratégia de buscar airdrops para obter resultados. E aqui eu trago um pouco da minha visão do mercado, que a gente passou por um momento de amadurecimento, de construção. Agora a gente está no período de reposição para olhar para essa dinâmica de maturidade e, eventualmente, expandir estruturas de aplicação, expandir resultado. A gente está caminhando para isso. A gente está caminhando, pela primeira vez, para a gente ter uma consolidação da infraestrutura do mercado cripto. Essa, na minha visão, é o futuro do mercado. É o que eu estou mais interessado, é o que eu estou mais acompanhando, o que eu vejo mais valor. E eu pontuo uma coisa, não basta só saber um bom setor. Se você não avaliar
política monetária, você vai perder dinheiro. Vide Optimistic com essa inflação. Vide Arbitrum, que vai ter uma inflação significativa. Então você precisa saber avaliar tokenomics, você precisa saber avaliar essa estrutura, porque senão você vai deixar dinheiro na mesa, porque senão, apesar de você estar posicionado em uma boa narrativa, eventualmente ativo que tem bom catalisador, a inflação dele vai comer todo o seu resultado, e aí você vai perder dinheiro. Então por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado nisso.